dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está assistindo a gente. Estamos aqui com mais um episódio da Esfera Legal do BNI Inter. E a gente está aqui, né, hoje com o Dr. Carlos Musi, o Dr. Marcelo Cunha, que vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo. Hoje tendo como estrela Dr. Carlos. Dr. Carlos, que é advogado, especialista na área da saúde, trabalhou 25 anos numa grande operadora, né, e resolveu aí, depois de muito tempo, a empreender, resolveu se tornar advogado, a se aventurar no empreendedorismo, né, formado pela UFO, pós-graduado em Direito Empresarial, currículo vasto, muitas causas no seu histórico, uma pessoa com muita experiência que resolveu entrar nessa área do direito da saúde, né? Por que será? Trabalhou tanto, né, nessa área. E aí, doutor, para começar, né, o nosso bate-papo, queria que você contasse pra gente, mas assim, para quem está assistindo, que não é advogado, entender o que o direito da saúde efetivamente faz. Por que eu procuro um advogado da área da saúde? Porque quando eu tenho um problema, né, com algum hospital, com alguma operadora, eu procuro qualquer advogado. Então, assim, por que eu tenho que procurar o advogado da área da saúde? Por que é importante? O que vocês atuam especificamente? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Camila. Obrigado pela apresentação. Olha, o Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parafraseando nosso amigo Renato Porto, essa é a frase dele, hein? Mas, assim, o direito da saúde, eu tenho ele como um ramo muito instigante, porque ele lida com o princípio mais fundamental que existe na Constituição: direito à vida, direito à saúde do cidadão e tudo mais. Né? Ele é um ramo muito vasto e um ramo muito específico. Haja vista que tem previsão na Constituição, mas também tem uma lei específica que trata dos direitos do consumidor de plano de saúde. Marcelo é especialista no consumidor, esse é um subnicho do consumidor, que é o direito da saúde, né? que a base nossa é o direito do consumidor. O que a gente percebe, Camila, é que no mercado existem grandes operadoras. E assim, não se iluda, sobretudo o jovem advogado, que a operadora é vilã. Não é vilã. Na verdade, ela exerce uma função muito importante na sociedade. Porque a gente sabe que o SUS, com toda a batalha que tem, ela tem suas limitações e isso é desenfocado nas operadoras. Só quem conseguiu sair do país e ver como é que funciona o serviço público fora entende a importância das operadoras aqui em Berlim. Eu sou um exemplo vivo, porque trabalhei numa grande operadora, uma operadora séria, né? Mas a gente sabe que tudo na vida, como todos nós, tem seus bônus e seus defeitos. E os defeitos são feitos para serem reparados. O consumidor de plano de saúde ele tem grandes carências, seja no que diz respeito à questão da negativa de uma cirurgia por carência, por alegação de pré-existência, um home care, que um idoso precisa, deshospitalização para um home care. E o ramo do direito da saúde ele mexe especificamente nessa área. Seriam os direitos do consumidor de operadoras de plano de saúde, mas também adentrando aos consumidores do SUS, que acaba tendo a mesma base, que seria a Constituição, obviamente cada um tratado de uma forma diferente, um da Lei 9.656 e outros direitos sociais previstos na Constituição. Entendi. Então não seria só eu com um problema com o meu plano de saúde, porque muitas vezes, né, aí o doutor Marcelo vai confirmar, o pessoal vai aonde, né, quando está com problema no plano de saúde? Onde que eles vão, doutor? Vai no Procon. Vai no Procon, porque é consumidor, né? Então, a primeira coisa, vamos no Procon. E aí, muitas vezes, né, isso retarda ali o processo, sendo que ele já poderia, talvez, até, né, tendo as condições ali, já procurar um advogado, né, para conseguir, às vezes, um tratamento, algo urgente, né, igual você falou, a gente está lidando com a vida, precisa de uma liminar para começar um tratamento, que se demorar vai piorar a situação daquela pessoa. Mas aí também tem a questão do Estado, né, do SUS, de você também promover ações garantindo os direitos de quem não tem plano de saúde. Então não seria só do plano, apesar de você ter vindo de um operador, a gente tem que lembrar que acho que até a grande maioria é essa deficiência, né? Por exemplo, se eu precisar de um medicamento, se eu precisar de um tratamento. Camila, eu acho que o consumidor ele tem que ir onde ele recebe respostas rápidas. E o Uberlândia está aqui, o Marcelo que pode confirmar. O Uberlândia, graças a Deus, ele é muito bem servido de profissionais que exercem o direito
que podem dar esse respaldo. Cito aqui, já em conhecimento de todos, o Dr. Fernando Martins, um promotor de justiça extremamente atuante, extremamente humano, né? Ele tem essa visão. Quantas vezes, Camila, eu ainda advogando para a operadora, ele recebia cliente e tentava mediar resoluções de coisas que não era dentro da normativa que ele atua, vamos dizer assim, a obrigação dele, mas o lado humano falando dessa forma. As defensorias com um trabalho muito árduo, né? E o PROCON, como o Marcelo disse aqui, mas sobretudo o trabalho especializado, seja lá onde for, um trabalho especializado. Camilo, até ontem, só de resolução normativa da ANS já contabilizava 586 resoluções. A gente sabe que a base dessa discussão sempre está dentro do Código de Defesa do Consumidor, mas as justificativas partidas das operadoras saem muito de resolução normativa, onde o advogado ele tem que estar sempre atuante, porque senão ele não consegue ter resposta rápida e, via de regra, esse cliente ele precisa de resposta rápida. É um liminar para uma cirurgia, uma quimioterapia, uma internação e coisas do tipo. Eu queria fazer um link com a minha área, tá? Para quem não sabe, eu sou advogada do direito do trabalho, quem está assistindo esse episódio. E eu me deparo, né, com situações, e me deparei no tempo que eu estava em empresa, em relação ao plano de saúde fornecido pela empresa. Né? E aí sempre surge aquela dúvida, né, de direitos, a pessoa que sai da empresa ou que se aposentou, como que fica, né, em relação ao plano de saúde? Essa pessoa tem direito a continuar no plano? Como que funciona? A lei dos planos de saúde, a lei 9656, no artigo 30 e 31, respalda esse trabalhador dispensado da empresa sem justa causa, que contribuiu para o plano mensalmente, o direito de manter no plano de saúde 1/3 do tempo de contribuição, limitada a 6 meses a 2 anos. Significa dizer que se uma pessoa trabalhou numa empresa, foi dispensado sem justa causa, ele tem condição de ficar 1/3 daquilo que ele contribuiu. Digamos que ele contribuiu 9 anos, 1/3 disso, 3 anos, então ele vai no período máximo, ele pode ficar até 2 anos, usufruindo do mesmo contrato de plano de saúde da empresa. Importante dizer que esse direito ele é assegurado também pelo grupo familiar que ele permanece. Então, se ele tinha mulher e filhos, permanecem também da mesma forma. Como é feita a contabilidade desse valor que ele paga? Digamos que ele paga, que o pagamento dele era de 50% do valor da mensalidade que a empresa dele passava para a operadora. Ele vai passar a pagar a parte dele e da empresa dele. Então ele passa, vamos falar que ele pagava R$500, ele vai passar a pagar R$1.000 lá. Esse é o direito do trabalhador que foi dispensado. Do aposentado, embora a premissa básica seja a mesma, o tempo é diferente. Ele tem direito a um ano de permanência a cada ano de contribuição. Isso contabilizado até 10 anos. Se ele ficou 10 ou mais, ele tem direito de ficar permanentemente nesse plano de saúde, contribuindo também da mesma forma. O que a gente chama de permanentemente? Enquanto essa empresa tiver um plano de saúde, ele continua tendo esses direitos pelo tempo que a empresa tem fazendo essa contribuição. Uma questão importante, Camila, eu acho que talvez linkando com a sua área também, e é uma dúvida e muitas vezes um erro que às vezes a gente na advocacia pratica, é que pedidos dessa natureza, a permanência do plano, ligado especificamente a uma deficiência da empresa dele, da relação trabalhista, vamos dizer, uma funcionária que foi dispensada dentro do período, ela estava grávida e foi dispensada. Um problema dentro da legislação trabalhista, na CLT. Um funcionário que foi dispensado no período de CIPA, tinha instabilidade de CIPA, foi dispensado. Isso é um problema. Um funcionário que tinha lá uma norma interna da empresa dizendo, olha, depois que você sair, ou quem sair, vai poder ficar 5 anos. Isso é uma deficiência da relação trabalhista. Para essa pessoa ingressar com uma ação judicial, ele tem que entrar na esfera trabalhista do período prescricional de 2 anos. Ele entra contra a empresa dele. Por outro lado, ele dispensado e a deficiência for com base na Lei 9656, artigo 30 e 31, ou seja, não foi dado para ele o direito de permanência de 6 meses a 2 anos, não foi oferecido para ele a carta de permanência, coisas do tipo, essa ação ela já desloca para a Justiça Comum Estadual.
E o período prescricional, lá do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, 5 anos. Não é isso, Marcelo? Isso. Fazer um adendo aqui, quando você fala que ele fica aí por um determinado período, 2 anos, né, que é o prazo máximo, né? Venceu os 2 anos, a operadora tem a obrigação de oferecer um outro plano para ele, ou ela não tem essa obrigatoriedade? A operadora, 30 dias antes, até 30 dias antes do vencimento desse período aquisitivo, seja de 6 meses, 8 meses, ou o máximo dele, tem que te notificar, dizendo, olha, está vencendo daqui 30 dias, eu estou te ofertando um outro plano. Ou, ainda que não te interesse o plano daquela operadora, ela tem que te oferecer a carta de permanência para efeito de portabilidade. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é a pessoa não ter que cumprir novamente os períodos de carência, seja lá ou seja em outra operadora, né? E quando eu falo de carência, eu estou falando de carência no sentido amplo. O mais preocupante não é nem a carência em si, aquela carência de 180 dias, mas é a carência decorrente de uma CPT, decorrente de uma doença pré-existente. Essa te impede de ter acesso a alguns procedimentos por 24 meses. Continuando aqui dentro da área da Camila, né, assim, com o direito do trabalho, aquele funcionário que ele está afastado por auxílio-doença, ele perde o direito do plano de saúde na empresa ou não? Marcelo, esse é um ponto importante demais que você abordou e eu acho que é extremamente interessante. Tá aqui a Camila, então assim, eu fico totalmente tranquilo para falar sobre isso. Isso acontece demais. E isso é um tremendo erro daquela empresa que não está amparada pela Camila Tirso para te subsidiar. Quando você está afastado por doença, o seu contrato não está rescindido. Na verdade, o seu contrato está suspenso pelo período que você estiver afastado. A suspensão não acarreta perda de direito. Tá aqui, eu não vou entrar nessa área não, porque eu vou abrir só um portalzinho assim, talvez aí o Vale Transporte, a pessoa perde, porque já, afinal de contas não tem mais o trânsito, mas sobretudo o direito de plano de saúde, esse não pode ser cortado, primeiro porque o contrato dele está só suspenso, o contrato dele não está rescindido, mas o principal, Marcelo, a gente tem que entender que plano de saúde ele não é uma mercadoria que você vai na mercearia, você compra um refrigerante e recebe um refrigerante. Você lida, como eu disse no começo, com o bem mais precioso do ser humano, que é o direito à vida. Você não pode tratar esse deparo de 2 e 2. Você tem que entender que no momento que o trabalhador mais precisa do plano de saúde, que é no momento de doença, você vai e corta o plano de saúde. Então, assim, diria para as empresas que tomem muito cuidado com essa postura, que além de equivocada legalmente, isso gera lá um prejuízo da dignidade da pessoa humana e aí passivo, às vezes até a Camila pode me falar melhor, um dano moral em razão dessa postura que teve. Pô, o cara não, no momento que ele mais precisa, ele não tem um plano de saúde para socorrer. Isso acontece, acho que... Sim, porque a pessoa está afastada, né, por conta de uma doença. E aí o INSS resguarda ela o seu recebimento, né, para ela não ficar desassistida. Mas e a saúde? Ela está tratando de uma doença, aí a empresa suspende o plano de saúde, ou seja, é muito incontroverso, né? Muitas vezes, acompanhado por um determinado médico, ou acompanhado por um determinado laboratório, que quando você, além de todo o transtorno de você ter que ir para o SUS, você tem que começar tudo de novo com histórico clínico em outro lugar. Sim. Não existe nenhuma procedência desse tipo de atitude, Marcelo. E eu vejo que às vezes a empresa justifica, assim, você está afastado pelo INSS, né? Não tem como eu descontar a sua parcela do plano de saúde, né? Que o empregado paga uma parte, a empresa paga outra. Isso. Então, se eu não tenho como descontar a sua parte, você não tem direito ao plano de saúde. Esse é o risco do negócio. Na verdade, essa pessoa, a empresa tem que ter em mente, a Camila pode falar muito bem, porque a Camila ela faz esse raio-x dentro de empresa, que quando você tem um plano de saúde, na verdade, você tem 2 seguros, porque você paga indiretamente o INSS. Mas é claro que se você tem 2 seguros, você opta pelo que você quer. Então, a empresa não pode suspender, não é isso? Isso, ela não pode suspender, né? E mesmo que não haja ali uma forma de desconto, ela tem que continuar, né, provendo aquele serviço. E quando o funcionário retorna,
ele pode ir depois fazendo o desconto aos poucos, desde que não infrinja, né, aquele limite máximo permitido para desconto em folha. Ou boleto. Eu já trabalhei em empresas, né, que a pessoa afastou, tinha 3, 4 dependentes, era coparticipação, a pessoa fazia tratamento dos filhos também e ganhava um salário, vamos supor, 2 salários mínimos, acho que não chegava nem isso. E aconteceu dela ficar com um débito gigante dentro da empresa. Mas, como o doutor bem disse, é o risco econômico da empresa. A empresa não pode jogar para o funcionário. E isso vai acontecer. Então, a empresa tem que estar ciente de que ela vai ter que ter ali, né, essa disponibilidade de saber que vai ter essa situação. E se essa funcionária, eu lembro que a gente chegou a fazer a conta, ela devia em média ali R$14 mil só de plano de saúde para a empresa, mas ela ganhava 1.000 e pouco, 2.000. Então, a gente já tinha consciência que aquela empresa tinha perdido não, né? Tinha que arcar com aquele valor. E mesmo que ela fosse desligada, não ia dar para descontar tudo, porque também existe o limite legal. Então, assim, isso sim acontece, mas é um outro caso, né? A empresa não tem que deixar de prover ali um atendimento ou cancelar o plano de saúde por causa disso, né? Ela tem sim, isso é o risco que toda empresa corre, até porque ela está, né, ela tem mais condições do que o empregado, né? A gente tem que entender sempre que uma relação trabalhista é uma via de mão dupla, né, cara? O empregado, ele empresta o que há de mais precioso, que é o trabalho dele. Equivocado o empresário que entende que é a máquina que faz o serviço. Na verdade, é o ser humano que faz o serviço, que movimenta a máquina e tudo mais. E o empresário também tem que ter essa mentalidade e o colaborador também, mas a gente tem que ter muita atenção no momento que a pessoa mais precisa, que é a pessoa que está nos servindo. Quando eu falo da via de mão dupla, seria isso, né? Doutor, e nessa linha ainda, né, como que fica a questão, porque muita gente acha porque trabalhou na empresa e saiu, mas é importante esclarecer, né, eu sei, mas eu vou pedir para o doutor explicar aí para os telespectadores, para os nossos, né, para a nossa audiência, como que fica a questão do funcionário dispensado por justa causa? Ou aquele que pediu demissão, ele tem esses mesmos direitos, né? Como que ele fica em relação ao plano de saúde? A legislação no artigo 30 ela é muito clara quando mostra que para o colaborador ter direito, ele tem que ser dispensado sem justa causa e contribuir para o plano. E importante, Camilo, o que é contribuir para o plano? Coparticipação e contribuição para o plano? Não, é a contribuição regular. É uma mensalidade, ainda que seja R$1. Parece um contrassenso, Marcelo, mas tem empresa que desconta R$1 do colaborador. Por quê? Visão humanitária da coisa, visão de via de mão dupla. Por que desconta? Para ele ter esse direito. Então é feito dessa forma. Mas o colaborador dispensado sem justa causa e o pedido de demissão, ele não dá direito. Por justa causa. Por justa causa não dá direito. Se você me perguntar, Camila, a gente sempre brinca isso, né, Marcelo? A lei ela tem que ser criada para o homem, né? Ela só deve existir quando o homem precisa. E se fosse deixar a regra, mas não é, todo mundo entenderia de lei, né? Bom, mas aqui precisaria disso aqui, então deve ter uma lei sobre isso aqui. A coisa não é muito desse jeito. Então quando a gente estuda um pouco mais, você sabe disso, a gente procura ir no âmago da lei. Por que foi criada essa lei? E eu te digo, eu não consigo entender por que o pedido de demissão não daria direito do colaborador continuar. Olha, o dispensado por justa causa poderia até entender assim como uma espécie de uma punição. Bom, a gente sabe que as dispensas por justa causa, você fala melhor aí, tem coisas e tem coisas horrorosas, então ok. Mas o demitido eu não sei. Mas é fato que a lei restringe esse direito para ele. E se acontecer a reversão da justa causa, né? Exatamente. Aí na ação trabalhista, peça a reversão da justa causa e eu consiga reverter. Esse é um daqueles exemplos que eu falei. Esse é um daqueles exemplos que eu falei. É uma infração de natureza trabalhista, você ingressa com a ação e aí você pede a reversão, muitas vezes a reintegração do colaborador ao trabalho e também os direitos dele que foram prejudicados, inclusive plano de saúde. Nessa vertente, Camila, acho interessante que a pessoa entre contra o seu empregador e também a operadora de plano de saúde, porque embora a operadora não tenha aparentemente nada com isso, essa dispensa ela é comunicada. Quando você vai excluir um colaborador da sua rede de beneficiários do plano, você tem que motivar para a operadora de plano de saúde.
Então, se essa dispensa foi irregular no começo, fruto da árvore envenenada. Tudo ali para frente está prejudicado, mas o principal, uma decisão que tem entre esse colaborador e a empresa dele, você sabe bem disso, não faz força perante terceiro. Por isso é importante você colocar o operador dentro do plano de saúde, né? Para que você fique respaldado com aquela decisão do juiz porque às vezes você ganha isso da empresa, a empresa vai solicitar o operador fala, não tem nada com essa decisão, não me atinge. E é uma faca, assim, vamos dizer, de dois gumes, porque eu já vi ingressar com a ação, né, e pedir uma liminar até que se defina se há reversão da justa causa ou não para permanecer no plano de saúde, né? E eu já vi o juiz conceder a liminar, até decidir se vai continuar no plano de saúde. E depois não reverte a justa causa e o prejuízo da empresa, vamos dizer assim, né? Então, e se reverte, tudo bem, mas se não reverte... A missão do juiz, Marcelo, a gente volta naquele assunto que a gente falou no começo. É uma missão muito difícil. Ele tem que estar sempre fazendo aquele exercício de empatia, linkado sempre com a questão técnica dele. É claro que a reversão ela pode acontecer, mas você só pesa ali com a questão da aparência do direito, mas sobretudo do perigo da demora, o perigo in mora que a gente chama. Né? Marcelo, qual o prejuízo maior? Como é que coloca na mesma balança o direito à vida, o direito à saúde e um dano patrimonial? É muito melhor você discutir a questão do patrimonial lá para frente, né, do que você deixar uma pessoa aí ao desamparo da saúde. Né? Esse sim é irreversível. Né? E é muito interessante que você trouxe um ponto, e como eu lido assim, com muitas ações, né, de reversão de justa causa, raríssimas vezes eu vejo falando de plano de saúde. Você trouxe esse ponto e eu acho que nunca vi, né, ouvi poucos assim tocarem nesse assunto, do tipo, enquanto está discutindo a justa causa, eu preciso manter o plano de saúde. É uma dica legal aí para quem advoga na área do trabalho para o empregado, né? Aí eu, né? Dando meus clientes. Mas essa situação, trazer esse ponto, né? E eu também acabo, né, às vezes tendo alguns clientes nesse lado, e é um ponto interessante que eu não tinha parado para pensar. Porque e a gente quase não vê. É igual você colocou, né? É o direito à vida, à saúde. Então, às vezes a pessoa está ali fazendo um tratamento, aí você é pego de surpresa com dispensa de justa causa, como que fica o meu tratamento? Que muitas vezes, um dado aqui interessante, 90% das ações de reversão de justa causa são revertidas. E por quê? Porque o empregador faz errado a demissão por justa causa. Então, às vezes a pessoa realmente ela estava ali na justa causa, mas foi feito de maneira equivocada e o juiz entende que cabe a reversão. Então, aí é onde eu entro, né, ajudando a empresa a criar essa régua disciplinar, a fazer todo o processo certinho de justa causa. Mas é isso que eu falo. Então, por que não já pedir, né, já entrar? Camila, você tocou num ponto importante demais. Você sabe que minha vida foi toda corporativa, né? Não só nesse último, mas também em outros. Trabalhei em banco também e tudo mais. E assim, a mentalidade do empresário, de modo geral, entende esse tipo de trabalho que você faz como um gasto e não como investimento. Mas quem está ali dentro, quem está na linha de frente, sobretudo em ações trabalhistas, e fiz muitos, sabe o quanto esse trabalho que você faz, esse trabalho preventivo, um trabalho formiguinha, muitas vezes não é visto, o quanto isso economiza para o trabalhador, ou para o empregador. E assim, não é visto, não é muitas vezes valorizado, mas e é sempre jogado, sobretudo quem está lá na ponta, defendendo a ação e tudo mais, que a Justiça do Trabalho é protecionista. Olha, ela é protecionista sim, como de fato ela deve ser. Como também a Justiça relacionada ao consumidor também é protecionista. Mas a Camila sabe bem que na Justiça do Trabalho existe uma proteção maior do consumidor, em razão da hipossuficiência dele sim, mas porque, sobretudo, 90% dos documentos, se não está na mão da empresa, deveria estar. Né? E aí é onde que a Camila entra. Então, assim, se os documentos estão na mão da empresa, como é que você pode colocar o colaborador no mesmo pé de igualdade, não é isso, Camila? Sim. Que uma empresa? Por isso a importância desse trabalho preventivo que você faz tão bem. E o tanto que é importante, né, a gente estar aqui trocando ideias, né, e o tanto que a gente está aprendendo com relação a isso, né? Principalmente o trabalhador agora, né, Camila? Já abordamos assuntos aqui que às vezes não são aí questionados em uma ação trabalhista, né? Então é importante, quando você falou da portabilidade também, às vezes o funcionário ele acaba de sair para uma empresa e entra na outra. Nessa outra também tem um plano de saúde.
E aqui ele não pegou a carta para ele fazer essa portabilidade, para ele ficar livre das carências, né? Porque me parece que ela não é automática, né? Um plano de saúde não comunica com o outro para saber, olha, eu saí de uma empresa tal, meu convênio era com a operadora X, agora é com a Y. Então eu não vou cumprir carência porque eu já estou vindo de uma outra aqui com espaço de tempo. Na verdade, Marcelo, isso acontece demais, mas é como se fosse, você só pode sair de um plano já fazendo a portabilidade do outro. É pré-requisito para que essa outra empresa te aceite sem a carência na portabilidade que você ainda esteja aqui. Por isso a importância dessa notificação prévia, né, que está vencendo o seu período para efeito de carta de permanência. Né? Porque se você deixar romper aqui, seja por desídia sua como colaborador, quando você for para outra pessoa, a portabilidade ela não vai ser admitida em razão de você não estar efetivamente num plano. Então é importante, Camila, essa questão a questão dos prazos. Qual o prazo que o trabalhador tem para dar andamento, para dizer eu quero fazer opção por continuar no plano como demitido ou aposentado? Ele tem o prazo de 30 dias a partir do desligamento dele. Mas mais que isso, o prazo dele só começa a correr, essa obrigação é da empresa, a empresa que contrata. Então, enquanto a empresa não oferecer para ele expressamente, a legislação fala isso, o direito dele de optar ou não por continuar no plano, o prazo dele para a manifestação ainda não começou. Né? Muitas vezes a gente vê erros aí contando desde o momento da rescisão, mas a hora que você pede a carta de opção, a empresa não deu carta de opção para o colaborador. A empresa não deu essa carta porque não conta com a assessoria da doutora Camila. Exato, porque para os meus clientes a carta faz parte do kit demissional da pessoa. Esse é o diferencial. É investimento, né? Ela faz o carta, ela já faz nunca a rescisão, a carta, a gente explica, né? Fala, tá aqui. E aí eu quero trazer um tema para a gente fechar, né, esse episódio, que é em relação assim. A gente está falando de pessoas que saíram da empresa, mas e o funcionário que está na empresa? Está tendo um problema com o seu plano de saúde, por exemplo, foi negado a ele um tratamento, ele tem um plano pela empresa e ele quer entrar com uma ação contra o plano. Como que fica a empresa nessa situação? Aí eu peço a ajuda dos dois, né? Tanto a parte consumidor quanto a parte de direito de saúde. Eu entro direto contra, né, aí os telespectadores, aí o povo que está assistindo deve ter essa dúvida. Eu estou com um problema, eu vou lá e reclamo com o plano de saúde, eu reclamo com a empresa. Se eu processar o plano, a empresa vai ter algum problema, porque quem é o cliente é a empresa com seus funcionários. Quem é a legitimidade? De quem é a legitimidade, exatamente. De quem é a legitimidade para ingressar com essa ação? Dentro de um plano de saúde, ainda que seja um plano empresarial, a gente tem que entender e antever sempre que na ponta dele existe uma pessoa física. É aquela pessoa que usufrui do plano. E dentro da relação de consumo, tá, que um especialista sabe muito bem disso, que na cadeia de consumo, todos aqueles que estão ali são responsáveis por isso. Essa ação, se for uma falha de cobertura, digamos que o contrato prevê uma exclusão de procedimento que deveria estar autorizado. Esse consumidor ele tem legitimidade para ingressar diretamente contra o operador de plano de saúde, ainda que em plano pessoa jurídica. Então, assim, em todas as situações relacionadas a isso, o consumidor ele tem direito e tem legitimidade de ingressar diretamente. Sem dúvida. É isso, Marcelo? É isso mesmo. Então, se o empregado está tendo algum problema, ele pode procurar o Dr. Carlos, entrar com uma ação contra o plano de saúde e eu, né, sou muito da teoria, eu trabalho em empresas e eu oriento também, né, esse funcionário levar o conhecimento da empresa, a princípio, porque a empresa tem uma força em cima do plano de saúde. A empresa é um grande cliente daquele plano de saúde, ela não quer perder aquele, né? Então, quando os funcionários começam a ter muito problema, a empresa começa a rever se é um bom prestador de serviço, é um bom operador. Então, eu sempre falo, né, para ter isso nos treinamentos, gente, se tiver algum problema, né, com o plano de saúde, entrar primeiro em contato com a ouvidoria da empresa ou com a RH, expor, porque muitas vezes o RH consegue diretamente com o plano de saúde resolver a situação. Aí, se não resolveu, obviamente, a gente vai para uma questão judicial, né? A gente sempre fala, tenta resolver administrativamente, né, primeiro, depois você vai para o judicial. Então, é isso que eu aconselho sempre as empresas terem essa comunicação com os funcionários, explicando sobre o plano de saúde, se tiver algum problema, e ter esse canal aberto junto da empresa. Eu diria até mais, Camila. A gente sabe que as empresas contam com excelentes advogados, sobretudo interno, mas esse ramo ele é um ramo muito específico.
extrema, eu acabei de falar aqui, a gente está 586 resoluções normativas. Seria interessante também dentro da área trabalhista que as empresas também antevessem as situações no sentido de fazer uma revisão dos seus contratos. Por que eu estou dizendo? Porque a medicina é muito dinâmica e a legislação também de plano de saúde também ela vai evoluindo de acordo com a medicina. Eu vou te dar um exemplo aqui muito emblemático que eu tive aí esse mês passado, acho que até contei lá no BNI, que eu recebi um gerente de uma empresa que ele foi discutir uma questão totalmente outra. Era o direito de um colaborador que precisava fazer uma cirurgia de apêndice e que tinha sido negado. Né? Então ele me passou, pediu para ele passar o contrato, eu tenho por hábito ler todo o contrato, porque está aqui o especialista, sabe disso. Esses contratos, muitas vezes, ele te nega aqui, mas ele te autoriza ali, e a gente sabe que a interpretação sempre é favorável ao consumidor. Então, tem por hábito ler todo o contrato, e ao final recebi ele no meu escritório e falei, olha, infelizmente o seu colaborador não tem direito. Por quê? Porque se fosse um apêndice que o procedimento dele tivesse um estado de urgência e emergência, eu não tenho a menor dúvida. 24 horas a partir do momento que ele firmou o contrato. Mas não era. Era um apêndice, era uma cirurgia que ele precisava fazer sim, mas um procedimento eletivo, um procedimento programável. Então, assim, a carência prevalece. Né? E eu tenho por hábito, eu não entro em aventura, sabe, Camila? Porque perde o cliente, perde eu também perco. Né? Então, eu coloquei para ele ficou muito chateado. Né? Mas na hora de me mandar um reajuste de 53%, e aí eu falei, mas quantas vidas tem no seu contrato? Ele falou, acho que era 10 ou 12. Eu falei, pô, tem alguma coisa de errado. Porque existe uma normativa, cara, que surgiu no meio do caminho. Então, muitas vezes o contrato ele veio com a regra de sinistralidade entre valor de mensalidade versus custo, e ali você faz aquele equilíbrio do Código Civil. Não, então eu vou dar um reajuste aqui de tanto para equilibrar o contrato, que é legal. A ANS percebeu que os contratos de pequeno e médio porte, aquelas que vêm até 29 vidas, ele inviabilizava muito rápido. Você sabe que tem pouquíssimas operadoras que têm contrato de pessoa física. Esses contratos, essas pessoas estavam indo para a rua e estavam indo para o SUS, porque imagina, um contrato de 10 pessoas, uma pessoa faz uma cirurgia cardíaca, você tira a mensalidade daquele grupo no ano que vem de R$300 para 3 mil, inviabiliza o contrato e esse pessoal está na rua. O que a Inés fez? Criou uma resolução que estabeleceu o pool de risco. O que é o pool de risco? O contrato da sua empresa é seu, o contrato da empresa da Camila é dela, cada um com as suas regras, mas para efeito de reajuste, todas as empresas até 29 vidas, elas juntam como se fosse uma só. Qual que é o objetivo? Diluir esse reajuste. E eu, como passei muito tempo dentro de operadora de plano de saúde, eu sabia que esse reajuste médio, ele gerava em torno de 7, 8, é muito próximo ao reajuste da INS anual. E ele tinha tido um reajuste, se não me engano, de 53%. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Pedi para ele e, Camila, fiz uma notificaçãozinha para ele, de meia página para a empresa, para corrigir. A operadora veio e falou, não, foi uma equipe, reverteu a mensalidade, porque hoje não perco. Então, Camila, também nessa área é interessante fazer a revisão e isso também é investimento. São vários direitos do seu colaborador, que é uma via de mão dupla e que muitas vezes um especialista poderia auxiliar. Então, para quem acha que o advogado de direito da saúde só vai atuar em prol, né, da pessoa física, ele também pode ajudar a pessoa jurídica perante as negociações no plano de saúde para os seus funcionários. Sobretudo porque na ponta de um contrato de pessoa jurídica existe uma pessoa física. Então. Sim. E as empresas, eu percebo, né, atuando em empresas, que eles negociam com o RH, com a pessoa ali que talvez não tenha conhecimento das normativas. Então é importante nesse momento de negociação trazer um especialista para apoiá-los, né? E aí o doutor faz essa consultoria também, de apoiar empresas que querem fechar plano de saúde. Isso é muito importante. Sem dúvida, né? E o quanto de conhecimento nós estamos adquirindo aqui nesse bate-papo, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui com você colocando aí de uma forma clara, objetiva, né, assim, levando aí as informações para as pessoas que realmente precisam, né? Você sabe da admiração que eu tenho por você pessoal, né? Nós somos amigos, não vou falar quantos anos não, porque ficou ruim, né? Melhor não. E eu fico muito feliz porque nossa área está ligada e eu não me aventuro na área do direito do consumidor quando é relacionado à saúde, né? E eu sempre faço a referência a você. Eu fiquei muito feliz, há pouco tempo eu te fiz uma referência e a pessoa me mandou um áudio agradecendo o meu lado por ter sido profissional e não ter aceito, né, a ação dele e ter te indicado, porque ele falou assim, fiquei extremamente feliz
que ser humano é o Dr. Carlos Musi, né? Que profissional é o Dr. Carlos Musi. Então, isso me enche de orgulho, né, de ter você como meu amigo, que estou fazendo até um depoimento, né, pessoal, mas pela sua competência, pelo ser humano realmente que você é, e por tudo que você trouxe aqui para nós de informação. Muito feliz por isso. Feliz por isso. Muito obrigado, Marcelo. E você sabe que a gente tem um coaching que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que você é meu amigo, a Camila é minha amiga, mas mais que isso, vocês são minhas referências profissionais. A gente sabe que o advogado ele é um combo de ética, de capacidade, de respeito, de humanismo, e eu vejo muito isso em vocês. Fico muito feliz. Essa é uma filosofia do BNI, né, Camila? É esse trato do seu cliente como se fosse meu, né? É uma extensão nossa. Né? E esse grupo nosso de 37, 38 pessoas aí faz isso muito bem. Faz bem. Obrigado, eu estou sempre à disposição. Foi bom demais, né? Aprendi muito também. Eu acho que a gente vê o quanto as nossas áreas têm afinidade, né, Camila? Muito, a gente, é igual eu falei, né? A gente cria um ciclo onde um vai ajudando o outro, porque ninguém sabe tudo e é especialista em tudo. É importante a gente ter pessoas que são para nos apoiar. Então, eu queria agradecer aqui ao Dr. Carlos, Dr. Marcelo, por esse papo, que foi muito bacana. Eu aprendi aqui já um monte de coisa. E a gente, né, espera aí que a gente possa ter outros bate-papos como esse. E a gente encerra aqui esse episódio agradecendo aí vocês dois. Muito obrigada e até a próxima, gente. Um abraço.